aumente o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast De Propósito. Aumente o som! Está começando mais um podcast do De Propósito, onde a causa e o propósito são protagonistas do conteúdo. Eu sou Fernando Scalabrini e hoje nós vamos falar sobre infantilização da pessoa com deficiência. Mas eu não estou sozinho para isso, estou aqui com ela, também do Papo Acessível, a voz mais aveludada da podosfera brasileira, Renatinha Fonseca. Muito obrigada, Fernando Scalabrini. Você sabe que nada nos deixa mais solitários do que os nossos próprios segredos? Olha, muito bem, muito frase bem. de Paul Tournier. Parabéns, momento erudito com Renatinha Fonseca, isso aí. E temos também ela, Laísa Cardoso, que é do canal Passe Adiante. Ela que é mestre em ciência política com foco em estudos sobre deficiência. Seja muito bem-vinda. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. O prazer é nosso. Mas antes de começar o nosso bate-papo, Laísa, nos conte sobre o que é o seu canal, sobre o que você fala por lá. Faça o teu jabex. Bom, o meu canal é o youtube.com/#passeadiante, escrito por extenso. Eu falo sobre várias coisas, falo sobre legislação, falo sobre filmes, sobre livro, eu cozinho para as pessoas, é isso. É basicamente um canal sobre todas as loucuras que passam na minha cabeça. Olha, você cozinha para as pessoas? Eu posso ir lá? Posso dar uma passada lá? Vem aqui, vamos fazer bolo, fica que tem bolo. Oba! E você também é pessoa com deficiência, correto? Exatamente, eu tenho baixa visão em decorrência de glaucoma congênito. Maravilha! Então, Laísa, vamos começar por você, que é a nossa convidada especial de hoje. O que você imagino que você já tenha vivenciado bastante essa questão da infantilização da pessoa com deficiência. Conta um pouquinho pra gente. Eu vejo, assim, as pessoas elas falam muito comigo no diminutivo, né? Ah, você não quer uma ajudinha? Ah, que bonitinho! Nossa, você tá fazendo esse cursinho? É tudo noinho, tudo noinha. Coitadinha, que bonitinha. E que pé no saco isso tudo, meu Deus do céu. Isso é muito chato mesmo. E geralmente tem aquele tom de voz, né? Aquele tom, assim, bem cuticute, né? Como se estivesse mesmo falando com uma criança, né? Tati Bitati. Tati Bitati, exatamente. E a questão também da gente, muitas vezes a gente está acompanhado de alguém que, entre aspas, muitas aspas, é normal. As pessoas não falam com a gente, né? Perguntam pro outro o que a gente quer comer, onde a gente está indo. Ela quer, ela faz, eu sempre dou uma de louca nessas horas. Então ela tá na sua frente, você pode perguntar pra ela, ela fala, ela sabe responder. Juro pra você, pergunta pra ela. Já aconteceu comigo até, imagino que com vocês tenha acontecido também. Eu tô, por exemplo, saindo da estação do metrô e vou pegar um táxi. Aí a pessoa que tá me acompanhando, me ajudando, né, a chegar no táxi, e aí o motorista vira pra pessoa que nem me conhece e pergunta pra onde ela vai. É ótimo, né? Que ótimo, assim, né? Por que isso acontece? Alguém saberia dizer? Você, Renata, você, Laísa? Começar com você, Laísa. Por que essa infantilização acontece? É só com deficientes visuais? Como que é essa parte? Eu acredito que isso, assim, tem raiz histórica, porque há alguns anos, pessoas com deficiência, em sua maioria, morriam cedo, porque, né, não tinha tratamento, não tinha informação, não tinha... Assim, a institucionalização da pessoa com deficiência era muito grande. Então, assim, a maioria dessas pessoas ou ficava em asilo ou ficava dentro de casa. Certo. Então, na medida em que o povo começou a sair e começou, né... E quem não tem deficiência parou e percebeu e falou, essa galera não vai morrer, não dá pra ficar... Mas não conseguiu fazer o raciocínio de que a gente está envelhecendo e a gente precisa e merece e deve ser tratado como as pessoas adultas que nós nos tornarmos, né? A gente não pode ser tratado como criança.
Porque senão a gente não adquire responsabilidade, a gente não vai ter, assim, o senso de pertencimento que a gente deveria ter, né, na minha opinião. Mas aí, jogando pra você, Rê, você não acha que isso tá muito ligado também com isso que a Laísa falou, sim, mas também com a questão da incapacidade, da falta de credibilidade que a pessoa com deficiência traz estampado? Sem dúvida, eu acho que está ligado ao deficiente visual, pelo menos, que é o que a gente pode falar com mais propriedade, ser tutelado muitas vezes pela família, pelas instituições, né? As escolas especiais. Muitas vezes a pessoa vai desde criança, quando já nasce com a deficiência, fica sendo praticamente criado lá dentro da instituição, fica uma imagem de fragilidade, assim, ela não existe sem aquela tutela, ou da família, ou da instituição, ou de ambos, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Que a inclusão, ela acaba sendo segregacionista, né? As nossas políticas de inclusão, elas não são inclusivas. Não. Você separa as pessoas, você aparta elas em cotas, você aparta elas em grupos, você faz políticas de inclusão que não incluem ninguém, elas separam as pessoas ao invés de mostrar para quem não tem a deficiência de que ter uma deficiência é só uma entre tantas características que a pessoa possui, né? Ter uma deficiência tem muito mais a ver com o ambiente em que a pessoa tá, e aí, assim, tanto o ambiente, o espaço físico por onde ela circula, quanto as pessoas com quem ela convive. Então, assim, se eu tô num ambiente que é acessível, que é inclusivo, a minha deficiência, ela meio que não tem importância nenhuma, porque as barreiras não vão ser tão grandes assim, né? Você tá falando mais especificamente de barreiras físicas, né? E também... E atitudinais também, né? Exatamente, porque, assim, é isso que eu ia falar. Isso. Assim, qual é a linha que separa a pessoa que tem boa vontade, assim, a pessoa tá tratando com, assim, mais infantil, né? Mas, assim, nem sempre é maldade o que a pessoa tá fazendo, é falta de informação. Porque, assim, nós como pessoa com deficiência, eu também sou, né? Pra quem não me conhece, eu também tenho nanovisão, não é nem mais baixa visão, é nanovisão. Assim, eu preciso de ajuda. Isso é uma coisa óbvia, né? Eu nem sempre preciso de ajuda, mas preciso sim de ajuda. Tem muita coisa hoje que não é acessível, tem muita coisa que eu não consigo fazer sozinho, né? Mas como você explica para uma pessoa que não tem deficiência essa linha, né, da ajuda para falta de credibilidade, para incapacidade, para infantilizar pessoas? Não sei se vocês estão me entendendo onde eu quero chegar, né? Porque a pessoa que não tem informação, ela olha um deficiente que realmente precisa de ajuda, como que você faz para informar ela que, olha, realmente, nesse aspecto eu preciso de ajuda, porém eu não sou uma criança, eu não sou incapaz... porque dá um nó na cabeça da pessoa que não é deficiente, né? Eu acho que já a pessoa não é obrigada a saber a lidar com nada nessa vida, né? Se eu nunca vi um cadeirante, eu nunca vi um surdo, eu nunca vi uma pessoa com qualquer tipo de limitação, eu não sou obrigada a saber lidar com essa pessoa. Beleza, isso é um fato. Só que você não pode partir do pressuposto de que aquela pessoa não consegue ou qualquer coisa assim. Vai lá e pergunta. Você acha que ela tá precisando de ajuda? Vai lá e pergunta. E pergunta se ela quer. Não pergunta se ela precisa. Porque às vezes ela precisa, mas ela não quer. E ela tá no direito de não querer. Olha só, que coisa. Você falou uma coisa interessante, né? Entre o querer e precisar. Às vezes a gente precisa, mas não quer. Porque quer fazer aquilo sozinho, ou já tem como ter outro tipo de ajuda. É interessante isso que você trouxe aí. Porque eu acho que quando você pergunta se a pessoa quer, você está empoderando ela. Quando você pergunta se ela precisa, você está diminuindo quem ela é, você está diminuindo o que ela pode fazer, sem nem ter dado uma chance para ela. Muito interessante. Nunca tinha pensado nisso, verdade. Vou patentear essa uma ideia, grande diferença. Eu tô falando podcasts por aí, daqui a pouco estou roubando ideia. Não, mas porque a outra pergunta também que é preciso ser feita, que as pessoas precisam entender, é a tal pergunta assim, como eu posso te ajudar? Exatamente. Assim, vocês que têm deficiência visual já devem ter passado por isso. A pessoa já chega, não, mas segura aqui no meu ombro. Não, mas pega aqui no meu braço. Colega, calma aí, eu não preciso segurar em você. Não é você que segura em mim. Relaxa aí. Essa pergunta que você citou, Fernando, pra mim, eu costumo dizer que é música pros meus ouvidos. Sim. Gente, é uma coisa maravilhosa quando alguém chega perto e diz, você precisa de ajuda? Mesmo usando o verbo precisar, quando ela simplesmente chega perto, não me toca, porque
como a pessoa... Eu andei de metrô anteontem, sozinha, e eu cheguei em casa, comentei com o meu marido, gente, as pessoas pegam tanto na gente. Você entra no metrô, aí às vezes o próprio segurança fala assim, pessoal, ajuda ela a chegar no banco aí e tal, não sei o quê. E aí você começa a sentir aquele monte de mão, as pessoas te rodam, te pegam nos braços. Tem gente que pega... Nossa, gente, pega a gente pela cintura, gente. É um absurdo isso, sem precedente, mas é como a Laísa falou. A gente é coisificado, entendeu? Tipo, chega, segura, empurra, puxa, joga pra lá, joga pra cá. As pessoas não têm obrigação de saber como lidar, elas não sabem. E como é que isso vai se resolver? Como o Fernando perguntou, convivência. Só assim. Não tem jeito. Coisa que cabe muito a nós, pessoas com deficiência, não deixar isso perpetuar. Porque muitas vezes eu escuto gente com deficiência virando e falando assim, mas você tem que ter paciência. Mas a pessoa só tá tentando ajudar. Mas isso, mas aquilo outro. Cara, se eu não ensinar pra ela que ela tá fazendo a coisa de um jeito, não vou dizer errado, mas de um jeito assim que ela poderia estar fazendo melhor, ela vai continuar fazendo do jeito ruim. Exato. O problema... Então, assim, é minha obrigação falar, faz de outro jeito aí. O problema é a forma que se fala, porque nós três aqui, tenho certeza que a gente fala de uma forma educada, bacana e tal. Mas o problema é a forma que se fala, que a outra pessoa recebe. Então peraí, o cara precisa de ajuda ainda é mal educado. Vivem me chamando de grossa por aí porque eu recuso ajuda. A pessoa, nossa, você quer ajuda pra chegar ali? Eu, não, quero não, obrigada. Nossa, que grossa você. Não, mas aí você foi educada. Aí você foi educada. Precisando, não sei o quê. Mas, e às vezes, assim, a gente é um pouco grosso, né? Eu imagino que isso acontece com todo mundo, mas pensa... Ao longo do dia, a gente já passou por centena de pessoas para quem a gente teve que explicar a mesma coisa 100 vezes. Aí chega na 100ª pessoa, você fala, velho, não, chega, cansei, não tenho mais paciência. É verdade. Mas assim, essa coisificação, né, que você citou aí, nem sei se existe essa palavra, coisificação do negócio. Existe. Então essa coisificação, ela tá na origem também da infantilização que a gente tá trazendo aqui. Porque se você pega uma criancinha, 2, 3 anos de idade, não estou dizendo que a gente coisifica a criança, não é isso. Mas tem uma ligação porque a criança não sabe o que faz, né? A criança, se você deixar ela no metrô sozinha, ela vai cair no buraco do metrô. Então, a origem vem daí, né? Por isso a infantilização, e você acaba, por ser adulto, coisificando o adulto, e você pode rodar, pode puxar, pode empurrar. Parar pra pensar, a gente trata criança de até 3, 4 anos que nem a gente trata nosso cachorro, entendeu? Assim, é basicamente por aí. Por aí, sim. E com pessoas com deficiência acaba que o negócio não muda tanto, infelizmente. Eles não percebem que a gente cresceu, né? Que a gente tem, enfim, que a gente faz tanta coisa de adulto já. Eles não conseguem perceber coisas básicas, assim, eles custam a perceber que a gente é indivíduos que podem ser homens e mulheres, e que esses homens e mulheres podem ter identidades de gênero variadas, e que isso traz consequências, e que pipipipopopó. O povo não faz nenhum desses raciocínios. Basta, eu acho que uma comparação, talvez para uma pessoa que não tenha deficiência, possa entender o que a gente quer dizer, sei lá, se você que está ouvindo aí não tem deficiência nenhuma, quebrou uma perna. A partir do momento que você quebrou a perna, você se torna incapaz para tudo, né? Você assim, acaba tendo a falta de credibilidade de quem tá à sua volta só porque você quebrou uma perna. Então, assim, se para você que tá ouvindo isso não faz sentido, é o que a gente tá falando aqui. Não enxergar faz com que eu precise de ajuda, óbvio, né? Eu não sou 100% independente o tempo todo. Aliás, ninguém é. Mas ninguém é. Então, eu preciso de ajuda. Mas não quer dizer que eu não saiba fazer outras coisas. Então é a tal da falta de credibilidade, que vem da infantilização, né? Que uma coisa puxa a outra. Então talvez, né, a pessoa que esteja ouvindo entenda por esse lado. Se você ficar com uma deficiência temporária, você vai perder as suas capacidades? Acho que não, né?
lado, né? Eu acho que cabe, como a Laísa falou, cabe a nós tentar ir mudando isso aos poucos. Tem que ter paciência mesmo, não tem muito jeito. Ou sendo grosso ou não sendo grosso, a gente acaba tendo que ter paciência, porque não dá, como se dizia antigamente, para ser portador de deficiência. Não dá para portar ou não portar a deficiência. A gente está com ela o tempo todo e a gente precisa viver, precisa sair de casa, trabalhar, estudar, fazer milhões de coisas e a gente se depara com isso o tempo todo. Só que eu acho que muitas vezes a pessoa com deficiência, e isso está mudando mais drasticamente, eu acho. Mas ainda tem muita gente que foi muito protegida, foi institucionalizada e acaba se tornando uma pessoa mais passiva, né? E permite. Mas então, no cômodo, momento em que, né? Exatamente, é cômodo por um lado. Dá muito menos trabalho eu simplesmente deixar a pessoa me carregar, digamos assim, e fazer as coisas pra mim, do que eu ir lá e fazer. Exato. É muito, assim, é menos desgastante. E eu entendo e respeito a pessoa que adota essa postura. Só que, pra mim, Laísa, isso não funciona. Pra quem fala, pra quem recusa uma ajuda, ou pra quem fala alguma coisa de uma forma mais enfática, é classificado de grosseiro, né? Quantas vezes eu já ouvi, vocês devem ter ouvido também, não, que no outro dia eu tentei ajudar um cego a atravessar a rua, ele levei uma bronca, nunca mais eu ajudo. Né? Sim. E não é assim, né? Nós somos pessoas... Você ajuda, né? Como é que você falou com essa pessoa? Exato, é sempre essa pergunta que a gente tem que fazer, né? Porque não é legal a gente ser coisificado, como você falou, né? As pessoas botarem a mão na gente. Uma pessoa estranha, o que eu sempre tento fazer as pessoas raciocinarem é, se você estiver na rua, lá, esperando alguém, esperando o sinal fechar para atravessar, sei lá, fazendo o quê? Olhando uma vitrine, e alguém chegar de repente, puser a mão em você, assim, com a mão cheia, não tô falando botar a mão, porque às vezes é assim, com a mão cheia. Você tá falando de não de ser leve, não de ser sutil, né? Não, eu tô falando de botar a mão mesmo e às vezes agarrar. O que você vai pensar? Pra você, pra onde você vai? Você que não tem deficiência, você responde pra onde você vai? Se algum estranho te fala? Eu não respondo, não. E se alguém puser a mão numa pessoa que enxerga normalmente, que não tem nenhuma deficiência, desse jeito, ela vai pensar o quê? Ela recua e aí, né, tá tudo bem, mas a gente não, a gente tá sendo grosso. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pontuar aqui é que quando a gente infantiliza e quando a gente coisifica, a gente tá botando essas pessoas com deficiência em risco. Você não tá ensinando essas pessoas a se defenderem de abuso, você não tá ensinando essas pessoas a se defenderem de perigos, assim, que elas não precisariam passar de maneira passiva. Elas teriam como reagir, teriam como buscar ajuda, só que se você infantiliza, você não informa. Se você não informa, você tá botando essa pessoa em risco. É simples assim. Não à toa, mulheres e pessoas com deficiência sofrem bem mais abuso do que as outras pessoas. Exato, porque tem alguém, né, que percebe essa fragilidade e acaba se aproveitando dela, né? Isso. Tá, eu tenho uma pouca experiência fora do Brasil que eu queria comentar aqui com vocês e trazer esse outro lado, tá? Eu não tenho tanta vivência assim fora do Brasil, tô falando dos Estados Unidos, nunca fui para outros países. Mas tem uma pouca vivência, uma pouca experiência. Nos Estados Unidos é diferente do que acontece no Brasil. Então eu vou exagerar aqui só para ilustrar, tá? Mas se você estiver andando na rua de 4, e ninguém tá nem aí pra você, entendeu? Aqui não se toca. Eu tô falando aqui porque no momento da gravação eu estou nos Estados Unidos. Aqui não se toca na pessoa. Então, se você estiver andando, sei lá, estiver bengalando na rua, tô falando de deficiência visual, tá? E de repente você começar a subir na árvore, o problema é teu. Se você não pedir ajuda, ninguém vai te ajudar. Eu tô falando da cidade que eu passei, não sei Nova York, não sei Chicago, não sei Washington, que são cidades bem grandes, maiores, não sei. Tô falando de cidades menores, sei lá, pelos Estados Unidos, Virgínia, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, enfim. Aqui eu vejo como um outro lado. No Brasil, quando você coloca a bengala na rua, pisa na rua, tem 3 te agarrando, que é ruim, né? Por causa da infantilização, da coisificação e tal. Aqui você bota a bengala na rua, se você estiver indo pro precipício, vai ser difícil alguém te ajudar. E aí? E nesse caso?
Porque nem 8, nem 80, né? O ideal é o equilíbrio, né? É o meio termo. Porque aqui eu sinto que é o seguinte, você é pessoa com deficiência e dane-se. E daí você tem deficiência, entendeu? Então assim, você pode estar de bengala, pode estar de óculos escuros e tal, e daí que você tem deficiência. Claro que se você pedir ajuda, você comentar, falar, a pessoa vai te ajudar, obviamente, né? Mas a pessoa não toca em você. Então, eu sinto que aqui não tem essa infantilização, essa coisificação. Mas tem esse outro lado. É engraçado você falando, eu pensei no aspecto mais específico da deficiência visual. Exato. Você pensa bem, se é um cadeirante, uma pessoa que usa muleta, uma bengala, e ela precisa de ajuda, ela tem uma coisa que nós não temos, que é a comunicação visual. Exatamente. Ela vê quem está em torno, ela vê quem está mais, vamos dizer assim, talvez... Exato. Quem está mais propenso, talvez, a dar uma ajuda. Enfim, a gente pede aleatoriamente, se a gente ouvir que tem alguém por perto, a gente tem que pedir na cara de pau, ou a gente espera oferecer. Então, nós temos essa desvantagem, que a gente não tem esse controle é uma desvantagem visual. bem grande. Aqui, se você esperar alguém oferecer, você tá lascado. Eu já passei por uma situação da pessoa estar falando comigo e eu não perceber, porque a pessoa não toca em você. A gente tá acostumado no Brasil, quando, sei lá, alguém fala com você e você não responde, o que a pessoa faz? Toca em você. Oi, tô falando com você. Aqui não. A pessoa falou, e eu não sei lá se é comigo, se não era comigo, saiu e eu comecei a prestar atenção, não tinha mais ninguém em volta. Eu falei, era comigo, né? Aí eu fui atrás. Só percebeu na página 2, né? Exato. Aí eu fui atrás. Você tava falando comigo? Estava. Ok, me desculpe que eu sou cego. Ok. Então. E tem outra, hein? Muita gente nem se liga por você estar de bengala. Isso acontece aqui, acontece no Brasil. Aqui não é perfeito, não. Bom, beleza. Às vezes dá vontade de andar com pinha, né? Fale, meu nome é fulano, quer falar comigo, fala, oi, meu nome, né? Diz, oi, Laís. Boa ideia. Uma plaquinha seria uma boa ideia. Então, mas aí... Já que a gente é meio tratado que nem cachorro mesmo, então a gente já anda com coleira, entendeu? Assim, a plaquinha, oi, me chame pelo nome, meu nome é Laís. Aí embaixo vem do ouro. Bota um telefone atrás. Eu tenho a sugestão de antes que eu já fiz, assim, pra quem, claro que é difícil, né, nem todo mundo vai ouvir esse podcast, mas pra quem tá ouvindo e não tem deficiência, eu sugiro o que se faz aqui. Né? Eu sugiro o que se faz aqui nos Estados Unidos, que quando se treina, né, sei lá, pessoal de companhia aérea e tal, que é a frase How can I help you? Como eu posso te ajudar? Eu acho que isso é uma das soluções, não é? Sei lá, é a minha sugestão como uma das soluções para começar a acabar com a infantilização. Mas... e se a pessoa... o que a gente estava falando da comunicação visual realmente faz falta. Mas se uma pessoa faz da forma correta... Eu passei por isso anteontem, como eu falei, que saí de metrô sozinha. Um senhor se aproximou de mim e pela direção da voz, pelo volume da voz, tudo isso você percebe até a posição que a pessoa tá. Eu percebi que ele virou na direção em que eu estava indo e me ofereceu o braço. E perguntou, a senhora quer ajuda? Aí eu botei a mão no braço dele, quero sim, muito obrigada. Facílimo. Se a pessoa chegar perto e se dirigir a você vai perceber que ela tá falando contigo. Não precisaria, a gente tá brincando aqui de falar o nome, né? Mas não precisaria. Lembrando que a gente não chama psil, a gente não chama a gente não chama especial. Como pessoa com deficiência pode fazer para ajudar nesse processo? Olha, ouvindo vocês, a Laísa falando sobre a questão de a gente perder a paciência, etc. E eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, porque cada um tem um nível de exposição, né? Se você trabalha todo dia, você tem que sair todo dia, você vai se expor muito mais do que uma pessoa que trabalha em casa, né? Que sai eventualmente. Então, aí
O nível de paciência vai variar de acordo com a exposição a esse ambiente, a sociedade, né, lá fora. Mas eu uso como estratégia não permitir que as pessoas façam nada comigo que eu não queira, mas sempre agradecendo. Porque eu acho que quando a gente... Eu entendo, já aconteceu comigo, eu entendo que a gente perca a paciência às vezes, mas eu acho que quando a gente perde a paciência e é grosseiro, a comunicação acaba não se fazendo como deveria. Quando você é... Eu sou meio, assim, eu saio de casa, quando eu volto eu falei uns 500 obrigada. Eu falo, caramba, com licença, me deu um susto, obrigada. Renatinha canadense, né? Renatinha canadense. Sorry, excuse me, excuse me. Eu fico falando obrigado o tempo todo. Quer dizer, mesmo que você ensine a pessoa, olha, deixa que eu seguro no seu braço. Aí pois não. Aí eu falo, obrigada. Porque assim, tá a pessoa se sente bem tratada, ela sente que você não está sendo, né? Eu sei que isso nem sempre é possível. Porque tem um limite, né? Tem um limite. Tira a mão da minha bunda. Obrigada. Não põe a mão aí. Obrigada. Tem um limite, né? Não cheguemos a tanto. E você, Lala? Qual que é a receita? Assim, não tem receita, entendeu? A triste realidade é essa, porque, como a Renata bem pontuou, cada pessoa é uma pessoa que está inserida num contexto diferente, que tem, assim, vontades diferentes, que já passou por perrengues diferentes. Então, assim, felizmente ou infelizmente, não tem receita. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer enquanto pessoa com deficiência é explicar o que funciona pra nós e explicar que aquilo funciona pra nós. Por exemplo, o que eu tô falando que você tá ajudando a Laísa, essa ajuda funciona pra Laísa. Se for ajudar a Renata, você pergunta pra Renata como é que ela quer ser ajudada. Exato. Exato. Não é porque você ajudou a Laísa fazendo X que pra Renata vai ser a mesma coisa. E, assim, acima de tudo, nós, pessoas com deficiência, por mais raiva que a gente passe, e não é pouca, por mais que seja complicado, a gente tem que sair de casa, a gente tem que botar a cara na rua, tem que mostrar que a gente tá lá. Porque, assim, enquanto a gente não fizer isso, a gente vai continuar ouvindo, mas nunca veio ninguém aqui, nunca veio nenhum cadeirante aqui, nunca veio nenhum cego. Tem essa, né? Verdade. Ainda tem essa desculpa, né? Nunca ter ido ninguém não é desculpa, você tem que estar preparado. Se você se prepara antes, você evita constrangimento pra você e você evita constrangimento pra pessoa com deficiência que chegou lá. Exato. Eu acho que eu deixaria como dica, se é que isso é uma dica que eu vou falar, é bom humor, né? Porque o que tá faltando muito acho que na humanidade é bom humor, né? Gentileza, eu diria. Gentileza, exato. Bom humor. Porque, sei lá, se a pessoa chega pra você, sei lá, do jeito que ela chegar, né? E você abre um sorriso e fala, não, poxa, obrigado, eu tô bem. Sei lá, você muda a energia trocada ali, né? Uhum. Sei lá, eu acho que funciona. Plenamente. Não, desculpa, não vi, foi mal. Mas o quê? Sabe, assim, se você... Bom humor, abre um sorriso. Claro que tem coisa que, né... Assim, eu tô falando isso dentro do limite do aceitável. Se a pessoa chega... Assim, agora falando sério... Nas condições normais de temperatura e pressão. Exato. Porque se... Claro que eu brinquei antes, mas se a pessoa chega botando a mão na tua bunda, te encoxando, te empurrando, aí não tem sorriso que resolva, né? Porque se der um sorriso, a pessoa vai achar outra coisa, né? Então, aí é tapa na orelha, né? Porque pensa, já aconteceu de eu precisar ir pra emergência de hospital sozinha, aí eu chego na emergência do hospital, não vem um enfermeiro, não vem ninguém pra saber o que eu tô fazendo lá. De certo, eu fui admirar a paisagem, né? Eu não tinha lugar nenhum pra ficar em pé. Eu fui de casa, fiquei em pé na entrada da emergência do hospital, né, minha gente? Assim, eu acho engraçado, eu não sei se isso acontece com cadeirante também, eu creio que não, porque é uma coisa meio mais óbvia. Mas assim, o fato de a gente estar com a bengala na mão não nos identifica pra maioria das pessoas. É incrível isso, né? Não, aparentemente tem que estar de óculos escuros. Tem que ficar o óculos e aí de você se mexer no celular, entendeu? Tem isso também, Já se desdeficiencizou, entendeu? Caramba! Você perdeu sua deficiência ali, no ato, entendeu? Porque você mexeu no celular. Já era. Acho que tem muito a ser ensinado, né? Eu acho que a gente tá aí se encaminhando pro final e tal do podcast, mas tem muito a ser ensinado, né? O povo consegue pensar que a tecnologia faz coisas incríveis e não sei o quê, mas acha bizarríssimo o cego usando o celular.
acha bizarríssimo ter aplicativo que faz interpretação de Libra simultânea. Tipo, não, gente, uai, qual o problema de vocês? Realmente, é que vira assim, fica sempre fixado no estereótipo, né? O estereótipo do cego é aquele com óculos escuro, bengala, incapaz, com uma latinha na mão pedindo moeda. Esse é o estereótipo, né? Pianista ou cantor. Ou no máximo, né? No máximo. Então, profissão que a gente pode ter na vida. No máximo, isso quando a pessoa tirou um pouco o estereótipo da cabeça, né? Porque nem isso, né? Que é aquele ceguinho com o radinho na mão e tal, enfim. É isso aí. Eu acho que a gente, como sociedade, a gente tem muito que aprender. Nós também temos muito que aprender. A gente não está aqui querendo dizer que a gente sabe de tudo e o pessoal não sabe de nada. Não. A gente também tem muito que aprender, né? Porque a gente também, como pessoa com deficiência, nós estamos saindo de casa agora. Né? Poucos anos atrás, o deficiente estava enfurnado dentro de casa, sentado na poltrona, pedindo para os outros trazerem um copo d'água. Né? Muitos deles ainda estão, né? E uma coisa que eu falo sempre no final, as coisas que eu falo, as opiniões que eu dou, elas são minhas. Eu não tô falando em nome de ninguém além de mim mesma. Sim. Porque eu não posso me apropriar de um lugar que não é meu. Eu não sei qual é a tua vivência, Renata, eu não sei qual é a vivência do Fernando, eu sei qual é a minha, e eu só posso falar por ela. Que a gente tem características em comum, provavelmente por isso tem experiências comuns, ok, mas assim, eu sou eu, você é você e o fulano é o fulano. Exatamente. E ninguém também tá falando aqui que é fácil lidar com uma pessoa com deficiência. Não, às vezes não é fácil mesmo, você não sabe o que fazer. Lidar com pessoas não é fácil, ponto. Não, exatamente. Não é fácil, então assim, eu como deficiente visual, pessoa com deficiência, não saberia como lidar com um cadeirante, por exemplo, em muitos casos. Né? O cadeirante não saberia como lidar com o surdo e assim por diante. Então, não é fácil, realmente não é fácil. A pessoa que não tem deficiência, a gente sabe lidar com todos os deficientes do mundo, né? Então, a gente não sabe, tá? A gente não sabe. É bem assim. A gente não mora todos no mesmo condomínio. Exatamente. Não tem, não é, assim, os deficientes não participam do mesmo grupo do WhatsApp, né? Todos eles, né? Não chegamos na mesma nave espacial. Exatamente. Então, por isso que a frase "como eu posso te ajudar", ela é libertadora, né? Ela abre muitas portas, né? Então, acho que a gente fica por aqui. Eu acho que dá pra tirar uma lição desse podcast, né? Se é que... Qual a pretensão, né? Tirar uma lição que é não infantilizar quando não for infantil, né? Se for uma pessoa com deficiência que é infantil, 7, 8, 9 anos de idade, trate como a idade que ela tenha, né? Se for adulto, trate como adulto, né? Então, assim, acho que dá pra... menospreza a capacidade de entendimento daquela pessoa. Você como adulto é capaz de falar numa linguagem que a criança vai te entender. Se você não quer que ela não te entenda, ela não vai te entender. Agora, se você quiser que ela te entenda, ela vai te entender. É simples assim. Exatamente. Acho que fica assim, né, Rê? Acho que dá pra fechar assim. Eu acho que... Com certeza. Tratar a pessoa pela idade que ela tem, falar diretamente com a pessoa, como eu posso te ajudar, bom humor, gentileza, acho que resolve, né? Mas se nada disso der certo, a gente pega a bengala e taca na canela da pessoa. Estragou tudo. Acabou de desmentir tudo que eu falei. Ai, meu Deus, essa menina é tão rebelde, gente. Pessoa. Bom, ficamos por aqui, Laísa, Lala, muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Pra quem quiser acompanhar você, dê-nos de novo o link, onde é que nós te achamos? No youtube.com/passe adiante. Hashtag é a palavra hashtag, gente. Muito bem, e o link estará aqui no post. Obrigado, viu, pela sua participação. De nada, estou sempre disponível. Muito bem. Valeu, Laísa. Renatinha Fonseca, muito obrigado pela sua participação também. Onde é que as pessoas se encontram mesmo? papoacessível.com.br. Muito bem. Então, para quem não conhece, ouça lá Papo Acessível, direto no nosso site, no Spotify, no Deezer. Em breve, novidades, né? Com certeza. E para você que tá ouvindo, assine o De Propósito. De Propósito com D mudo, tá? depropósito.com.br, onde a causa e o propósito são protagonistas do conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.